Marcelo Zarski e você está no Bico do Corvo. Meu nome é Anderson Rosa, também conhecido pela alcunha de Frater Goya, e aquele que não tem história não viveu. Meu nome é Ludmila Hashimoto e nós contamos histórias para nos entendermos, provavelmente. Meu nome é Keila Fernandes e hoje eu estou aqui para ouvir e me inspirar. O resto da galera não vai se apresentar, não? Eu sou Douglas e hoje eu tô no Bico do Corvo também. É isso aí. A Ju não vai se apresentar, Ju? Eu vou ter que editar minha voz aqui chamando a Ju, então, droga. Só pra me dar trabalho. Porra. É beleza. Gente, então estamos aqui reunidos mais uma vez nesse nosso mês especial Halloween para gravar mais uma vez com uma temática de Halloween, sei lá. E o tema de hoje são histórias pitorescas de espíritos. É isso, né, Ludmila? Sugestão da Lud. E aí a gente vai contar algumas histórias, tipo, que envolve talvez assombração ou não, ou coisas inexplicáveis, não necessariamente espíritos, segundo a Lud. São histórias geralmente que são inexplicáveis, tipo um Twilight Zone do Bico do Corvo. Acho que seria mais ou menos essa a definição do episódio. Se você chegou até aqui e não viu Twilight Zone, para tudo que você está fazendo e pelo menos dá um Google sobre o que é Twilight Zone, porque você não é um ser humano completo, como diria o Goya. E a gente vai falar sobre isso, então, depois da nossa vinheta. Gente, eu muito provavelmente serei um bom ouvinte hoje, mas eu tenho duas historinhas bem pequenininhas para acrescentar que eu vou contar mais para frente, que talvez elas são mais histórias mais engraçadas do que talvez histórias inexplicáveis, porque elas têm explicação. Mas eu passo minha bola aqui porque a Ludmila tem muito mais história do que eu. Então, eu tenho algumas histórias bem pontuais de coisas que eu ouvi sobre a minha avó, né, do meu pai e da minha mãe, e não são histórias muito longas, né, são fatos, e o que eu acho interessante é que são 3 arcos. O da minha avó, então a parte do meu pai é brasileira, indígena, portuguesa, a parte da minha mãe japonesa, né? Então, eu vou falar da parte da minha avó, que era baiana. Tem o arco da avó, o arco do pai e o arco da mãe. Eu acho interessante que são 3 tipos de, vamos chamar, mediunidades bem diferentes. E com pontos em comum, por exemplo, os 3, vó, pai e mãe, tiveram um primeiro contato na infância, bem pequenos, assim, né, quando eram crianças, e na vida adulta desenvolveram algo que teve um propósito com isso, né? Então não é só como eles chamam de fenômenos, né? E aí eu acho que isso é importante porque, aliás, parênteses, eu quero que vocês fiquem à vontade para me interromper, para fazer pergunta ou comentário, tá? Porque eu me sinto mal de ficar só ouvindo a minha voz muito tempo. Mas os 3, quando eu falei, vou falar da minha avó, né? Começar, então a gente vai lá para 1920, eu vou falar em termos de décadas, assim, né? Porque eu nem sei, nem tenho algumas datas precisas, mas vamos para 1920 no interior da Bahia, Feira de Santana. A minha avó, a professora da minha avó leva ela para casa para ter uma conversa com a mãe da minha avó. E ela diz, eu quis trazer a Gesilda aqui para conversar com você porque ela está tendo alguns comportamentos inexplicáveis, estranhos. Ela está falando em outras línguas com voz de homem. E minha avó tinha 8 anos de idade, mais ou menos, né? Então, isso anos 20. Então, o que eu falei que tem esse arco de alguma coisa que se desenvolve na vida adulta, porque a gente tem casos de personalidade múltipla, né? Então,
psicologicamente acontece, especialmente em situações traumáticas, de você desenvolver outras personalidades que parecem muito heterônimos do Fernando Pessoa, que tem uma vida própria, tem uma história própria e tal. Mas a gente pula aí para 1940, né? Meu pai criança e minha avó casada. Então minha avó era a pessoa mais tranquila, quieta. Quando eu conheci ela já tinha um Alzheimer, que era um Alzheimer muito tranquilo também, mas era uma pessoa muito quieta, muito boazinha, muito pacífica, e meu avô era militar. Então, naturalmente, naquela época, né, anos 40, militar, ele não queria que a minha avó fizesse nada, né? Tinha uma possessividade natural para a época, né? Tem, claro, o sexismo e tudo, mas ele não queria que ela saísse, que ela encontrasse gente. Ele era bastante ciumento, possessivo, assim, pelo que meu pai me conta. Mas a minha avó tinha fazia um atendimento, durante anos ela fez um atendimento semelhante ao que a gente tem em várias religiões, né? Então, se vocês já foram em terreiro de Umbanda, as pessoas vão para se aconselhar, né? Ou em outras, o padre, né? Que você faz, não, se confessa para o padre, ou toma passe. Então, várias religiões diferentes têm essa tradição de atendimento, e a minha avó fez da casa dela, os espíritos fizeram da casa dela um local em que os vizinhos, os parentes, as pessoas que frequentavam iam lá. Então tinha como se fosse como a gente fala num terreiro, né, que tem uma casa, ou no centro espírita, que as pessoas vão toda semana, né, ou vários dias por semana, as pessoas iam se consultar com os espíritos que a minha avó recebia sem o meu avô saber. Então, isso que meu pai achava muito curioso, ele criança ficava muito intrigado com isso, porque o que acontecia era o seguinte: meu pai ficava na rua, né, ele era bastante agitado, assim, criança. E quando ele chegava em casa, ele via minha avó atendendo as pessoas indo lá e se aconselhando, minha avó incorporada. Minha avó, pelo que eu conheço, era uma pessoa muito quieta mesmo, mas os espíritos iam lá e conversavam com as pessoas, atendiam as pessoas. Então, meu pai, acontecia dele aprontar alguma coisa na rua e ele entrar em casa, os espíritos estarem em atendimento e falar: a gente quer falar com você. Aí meu pai, criança, opa, o que foi, né, que vocês querem falar, muito respeitosamente, e os espíritos falavam: olha, hoje você estava brincando com seus amigos na rua e tinha um mendigo, uma pessoa, um homem bêbado, meio perdido na rua, e vocês ficaram provocando ele, mexendo com ele, rindo dele. Não faça isso, porque essa pessoa pode estar, geralmente, né, acontece estar acompanhado por espíritos perturbadores. E se você ficar ali perto e mexendo, entrar nessa vibração, os espíritos passam a ficar com você, né? Se sentem uma vibração, uma frequência próxima, né, parecida, porque estão ali perturbando aquela pessoa, e aí ele passa a ver que você está ali fazendo essa atividade de perturbação, sentem uma frequência parecida e passa a acompanhar você e te influenciar. Então, esses espíritos que a minha avó recebia foram como segundo pais, assim, para o meu pai, né? Ajudaram na educação, na formação dele, até ele crescendo, adolescente, adulto. O espírito principal se chamava Realista e atendia o meu pai. Teve uma situação em que... Então, era muito curioso para o meu pai, meu avô não ficar sabendo de nada, absolutamente nada. Meu pai era temporão, então meu pai era criança, meu avô era reformado, militar, né, aposentado, militar aposentado, então ele não tinha um horário certo para chegar em casa. Ele ia para o bar, ficava, né, bebia, ficava com os amigos e voltava assim para casa, e aí quando meu avô saía, os espíritos vinham. Então, meu pai às vezes ficava observando o atendimento e ele ouvia os espíritos falarem: bom, agora nós vamos subir porque o marido do aparelho está chegando. Aí meu pai corria para a sacada e ficava esperando e via meu avô virar a esquina. Então, meu avô sempre virava a esquina, aparecia quando os espíritos falavam: agora a gente vai subir porque o marido do aparelho está chegando. Aí já começa nessa época o arco do meu pai.
que é da espiritualidade do meu pai, que ele, na época, né, anos 40, ele brincava na rua, então tinha muito mato ainda, no Rio de Janeiro, isso, né, minha avó foi para o Rio, meu pai nasceu no Rio, tinha muito mato, tá? Meu pai estava brincando de índio, ele fez um arco, flecha, alguma coisa assim, estava no bosque. Aí ele jogou uma flecha e a flecha caiu aos pés de um indígena, que ele viu um índio, né, um indígena, que ele descreve, né, que ele viu claramente uma presença ali, que foi muito intensa para ele, e um encontro marcante dele com esse indígena. Quando ele depois voltou para casa, a minha avó estava incorporada e falou: esse indígena que você viu, aos 7 flechas, ele é o seu guia, ele vai te acompanhar. E aí a gente avança para anos 80, meu pai casado com a minha mãe, adulto. Meus pais, que têm essa vida muito... tem essa interferência, digamos, do mundo espiritual, dos espíritos, eles nunca buscaram isso. Às vezes a gente fala, né? Quero conhecer, vou num terreiro, vou receber um atendimento, vou consagrar ayahuasca querendo uma mudança de vida, uma curiosidade. Eles nunca buscaram isso, pelo contrário. Então, no caso do meu pai, aí nos anos 80, ele tinha um amigo que ia muito lá em casa, né? Eu me lembro e tal, e frequentava um terreiro... Começou a frequentar um terreiro de Umbanda e chamava meu pai. Vamos lá, é muito legal. E tal. Meu pai, não me interessa, não quero, não queria de jeito nenhum, não tinha nenhum interesse nisso. Nesse tipo de coisa. Aí, esse amigo do meu pai tanto insistiu que ele foi e a gente foi. E eu fui junto. Eu tinha 8 anos, mais ou menos. Aí nós fomos no terreiro. Vocês já foram no terreiro de Umbanda? Alguma atividade já, assim? Sim. Eu não. Várias vezes. Sim. Então eu fiquei, era um lugar assim pequeno, né? Eu fiquei sentada a gente geralmente tem as cadeirinhas, né? A Keila já foi. Como é que chama não é plateia, a audiência, as pessoas que ficam lá observando o ritual, né? Que tem os atabaques, os espíritos dançando ou fazendo as coisas lá. Eu fiquei quietinha ali do lado do meu pai assistindo. Eu me lembro disso, né? Eu não lembro muito bem, mas lembro que eu estava lá assistindo do lado do meu pai. E de repente meu pai incorporou e saiu dançando e entrou na roda parecendo um indígena, fazendo sinal de flecha, de arco e flecha e tal. E eu me lembro que eu me assustei muito de estar lá quietinha com meu pai. Vamos ver o que é. E tal. Meu pai, quando meu pai especialmente incorpora, dá um certo jump scare, assim, porque é uma respiração muito forte que ele dá, muito forte, né? É como se fosse uma inspiração, e isso começou a acontecer depois disso, assim, quando a gente estava jantando, né? A gente estava em casa, jantando na mesa, e de repente ele incorporava e saía dançando e fazendo essas coisas. E aí eu me lembro que eu chorei, eu me lembro de uma prima minha me acalmando, né? Falando, não, tá tudo bem, não precisa ter medo, não precisa ficar assustada e tal. E assim, meu pai passou esses amigos do meu pai passaram a fazer algumas sessões em casa, mas no dia a dia meu pai de vez em quando incorporava. Quando que ele incorporava? Quando a gente estava no Rio, a gente tem uma parte da família em São Paulo. Quando alguém tinha alguma doença grave, quando acontecia alguma coisa urgente, meu pai incorporava e avisava a minha mãe, que a família dela é de São Paulo, a gente morava no Rio, avisava a minha mãe para antecipar. Então, assim, a gente estava jantando, meu pai incorporava, aí ele ia para um canto com a minha mãe e conversar. O espírito, às vezes preto velho, às vezes o indígena, né, o guia dele, 7 flechas, falava, olha, seu irmão está com uma doença, é uma coisa séria, mas vai ficar tudo bem, a gente está cuidando, a gente vai ajudar. Olha, o seu irmão que mora no Mato Grosso, você brigou com a mulher e saiu de carro com as filhas pequenas e a gente não sabe onde ele está, mas
Aí depois alguém ligava e avisava para minha mãe o que ela já sabia, porque os espíritos vinham avisar antes, né? Então era isso que eu estava querendo dizer, né? Que você tem, quando a minha avó incorpora a criança, você pode falar, pode ser um fenômeno psicológico que existe mesmo, mas a narrativa da família acaba sendo isso, né? Tem um propósito, tem um trabalho que as pessoas vão realizando. Quando meu pai começou a incorporar muito, ele começou a frequentar um centro espírita para desenvolver isso, porque não sei se era porque ele ficava incorporando toda hora, mas resolveu trabalhar isso, né? No centro, começou a frequentar esse centro. E aí a minha mãe não ia, né? Mas meu pai ia sozinho no centro à noite e tal. Aí começa o arco da minha mãe, que é ela faz um trabalho de psicopictografia, que é uma mediunidade que você recebe mensagens, escreve mensagens. Então, ela já recebeu mensagens, e aí isso é uma coisa que ela nunca falaria, mas eu falo porque minha mãe é muito crítica, ela é muito autocrítica, ela tem muita, talvez, medo do que as pessoas possam achar, o que possa parecer. Mas ela assinou muitas mensagens, Janis Joplin, Elis Regina. Como eu entendo isso? Eu não sou espírita, né? Meus pais são espíritas kardecistas. Eu acredito, eu estava pensando nisso hoje, assim, pensando, né, como que eu ia falar sobre essas coisas, que eu nunca falei. As coisas que eu estou contando para vocês, eu nunca falei para ninguém assim, né? Eu fiquei pensando assim, um Jimi Hendrix, um Muhammad Ali, não sei, essas pessoas me parecem que são quase como uma energia, não são pessoas, né? Essa pessoa viveu, morreu e agora está mandando mensagem, o espírito do além, mas são como é que a gente chama isso na Umbanda mesmo? São grupos, né? Quando você fala um 7 flechas ou uma pombagira, é um tipo de energia assim que me parece que após a morte continua, né, afetando a vida das pessoas de alguma forma. Então minha mãe recebia mensagens, escreve, e até hoje ela faz pinturas. Como que ela começou a fazer? Minha mãe sempre teve medo de coisas de espírito, nunca procurou. Meu pai ia no centro sozinha, ela nunca queria ir. E a minha mãe não estudou ela não completou o primário, ela não tem estudos, assim, porque não pôde, né, não teve condições, mas é muito inteligente, habilidosa em muitas coisas, mas não completou os estudos, né? Então, ela estava... eu vou falar da minha mãe criança depois, que vai fazer mais sentido. Ela adulta, anos 80, eu era adolescente, ela está em casa fazendo a janta e ela recebeu uma mensagem. Ela só tinha papel e caneta, né, um caderno para anotar a mensagem, porque ela fazia crochê e ela usava o papel para anotar os pontos do crochê que ela estava fazendo. Então, ela estava ali fazendo a janta e ela ouviu uma voz falando: pega a caneta e o papel e escreve, né? Ou seja, a mediunidade do meu pai era parecida com a da minha avó, que é uma incorporação que ele fica inconsciente. Eu perguntei para ele recentemente, onde você está, o que você vê quando você está tomado, né, quando você incorpora por um espírito de um indígena, né, do Preto Velho. Ele me contou que nesse dia que ele, por exemplo, qualquer momento em que ele incorpora o indígena, ele vê os pés dele caminhando numa floresta. Ele vê mato ao redor, né, um caminho de folhas e tudo, e se transporta para esse ambiente de uma floresta. E a minha mãe tem uma mediunidade que ela não fica inconsciente. Se ela estiver escrevendo a mensagem ou pintando um quadro, você fala com ela, ela responde, ela está totalmente consciente do redor. Então, eles chamam de mediunidade intuitiva. É como se você recebesse uma voz falando alguma coisa e você... que é quase como funciona a nossa intuição mesmo, né? Às vezes talvez alguns de vocês tenham essa experiência de falar uma voz falando alguma coisa, falar, não, vou fazer isso, estou sentindo que não é um pensamento comum, né?
Então, a minha mãe, nesse dia, ela não estava entendendo nada, porque ela nunca se aproximou de nada espiritual, nem muito religioso, nunca leu muito, né? Nunca tinha lido muito e tal. E ouviu isso e começou a escrever. O que ela ouvia, ela foi escrevendo. E o que ela escreveu foi que o espírito falando em primeira pessoa, assim, eu cheguei agora para desenvolver um trabalho com você, eu estou te acompanhando há algum tempo já, te ajudando, te preparando para esse trabalho. Eu vivi no século XIX, eu não estou lembrando das datas exatamente, né, mas colocou lá 1800 e pouco. Você foi uma das minhas mulheres nessa vida, e nós chegamos a trabalhar juntos, e agora nós vamos desenvolver um trabalho assim. Eu quero que você compre tinta e pincel, e no domingo nós vamos começar o trabalho. E assinou Carl Gustav Jung, que é o nome do Jung, psicólogo famoso, né, que inventou o conceito de arquétipo, complexo de inferioridade, complexos, etc. A minha mãe ficou, o quê? Eu não sei pintar, eu não sei desenhar, o que eu vou fazer? E tinha uma observação muito importante ali, você vai pintar quadros e você vai vendê-los, e todo o dinheiro que você vai arrecadar só poderá ser doado para crianças órfãs, para crianças, especialmente orfanatos. Aí minha mãe ligou para o meu pai e falou, aconteceu isso, não sei o que está acontecendo. E ela falou, como assim Carl Gustav Jung, né? E aí ela ligou para minha tia, que é psicóloga junguiana, e falou, olha, eu recebi essa mensagem, assinou Carl Gustav Jung, que é o nome completo do Jung, só que ele viveu no século XIX. Século XIX, o Jung viveu mais predominante no século XX, né? Predominantemente no século XX. E a minha tia falou, realmente não está batendo. O Jung viveu no século XX, né? Não é possível que ele tenha te conhecido, ou você tenha sido mulher dele no século XIX. Minha mãe ficou bastante desapontada, porque ela falou, não estou entendendo o que está acontecendo. E aí uma coisa falsa, assim, né? De assinar um nome, já ter uma prova de que não é verdade, né? Aí passou um tempo, a minha tia ligou de novo e falou, olha, eu pesquisei aqui e o avô do Jung se chamava Carl Gustav Jung, então você recebeu uma mensagem do avô do Jung. Então, isso é uma coisa que é o que eu chamo, né, de metafísica ou de sobrenatural, porque não tem uma explicação, né, diferente, eu acho. No caso das múltiplas personalidades, até tem explicação, mas o que importa é o trabalho que é realizado e todos os fenômenos, né, que acontecem depois inexplicáveis. Mas a minha mãe, no domingo, eles compraram tinta e pincel, a gente ficou olhando de longe, eu me lembro acho que eu tinha 15 anos, mais ou menos, olhando de longe, e a mãe pegar as tintas e começar a desenhar e pintar, assim, consciente, não estava incorporada a nada, e foi desenvolvendo e pintando sempre uma técnica, uma habilidade, assim, que ela não tinha. E na autobiografia do Jung tem uma foto do que teria sido essa outra vida dela, em que ela foi uma das mulheres do avô do Jung. E então ela fez, né, os quadros, e o arco dela começa ela criança, porque ela se lembrou que quando ela morava no interior de São Paulo, a avó dela era parteira, e um dia ela entrou na casa da avó para chamar a avó, e ela viu um quadro na parede e ela ficou olhando para o quadro e ela dissociou um pouco, ficou olhando para esse quadro, tinha uma atração para o quadro, ela era criança e ficou olhando para o quadro. E depois, adulta, esse espírito que era do Carl Gustav Jung, do avô do Jung, disse para ela que aquele momento em que ela viu o quadro foi o primeiro encontro que ele começou a inspirar ela a observar quadros, artes, né, porque ela ia fazer esse trabalho artístico,
Então, eu me lembro que a minha mãe sempre se interessou muito por pintura, então ela tinha essa atração, né, por pintura, embora ela não soubesse, não tivesse desenvolvido isso, mas tinha essa inspiração que os espíritos, desde que ela era criança, estavam preparando ela para desenvolver esse trabalho, né. Fenômeno de aparição que teve envolvendo o Jung, a minha tia, que é psicóloga junguiana, ela tinha uma caixa de areia no consultório dela, que tem uma das técnicas que se usa em psicologia junguiana é a caixa de areia, né? Então você tem miniaturas e o paciente monta cenas na areia, na caixa de areia com as miniaturas e o psicólogo geralmente tira uma foto para guardar, né, e desfazer para o outro paciente usar a caixa de areia de novo. Então, num dia no consultório da minha tia, estava uma diarista fazendo a limpeza, né? E ela estava lá fazendo a limpeza, estava sozinha no consultório, que é aqui esse consultório. O fato de eu estar aqui também é um arco enorme assim, da minha vida. E a diarista viu alguma coisa. Ela viu uma aparição, viu um espírito, ela viu alguma coisa que ela ficou um pouco, não sei, ficou um pouco nervosa e tal, mas ela teve a intuição de pegar a câmera Polaroid. Então só tinha uma câmera Polaroid ali por causa do recurso da caixa de areia do consultório, e ela bateu uma foto do que ela viu. E eu acabei de mandar antes, eu esqueci de falar com antecedência, mas antes da gravação, mandei uma mensagem para minha tia. Falei, tia, manda, se tiver fácil aí, manda aquela foto do espírito do Jung para eu mostrar para o pessoal. Ela falou, vou procurar aqui, mas ainda não mandou. E aí a minha tia chegou e a diarista assustada depois, né, quando elas se encontraram, falou, aconteceu isso e tal, e eu tirei essa foto. E eu naturalmente vi a foto, e a foto ela parece o rosto do Jung, realmente, assim, como você vê em fotos, compara, mas são tipo uma mancha, assim, não como essas manchas que as pessoas veem em Jesus na manteiga do pão, mas dá para ver, assim, né, que é realmente. Então, esse foi um fenômeno assim que eu lembro, né, que aconteceu recentemente. E quando então por que eu tô aqui, né? Meu Deus, pai. Quando eu vim morar em São Paulo, mais ou menos nessa época que a minha mãe começou a trabalhar com os espíritos e pintar quadros, eu ajudei ela, porque eu estava no Rio na época, então a gente ia para centros espíritas, e minha mãe sentava lá durante a sessão e pintava, desenhava, e depois as pessoas compravam tudo, os quadros no final, ela doava o dinheiro. Nessa época que eu decidi fazer psicologia, foi a época que eu acabei lendo a autobiografia do Jung, e eu não atuei durante muitos anos nessa área. Fui para a área de letras, né? Fui para literatura, com tradução e tudo, porque eu não me sentia preparada para ser terapeuta sem ter... na época eu achava que era sem ter tido vivência, né? Eu achava que eu precisava viver mais para poder escutar as pessoas e atender as pessoas. Mas hoje eu vejo que também eu precisava me curar da minha traumatização para poder estar com as pessoas junto com as dores delas, né, os sofrimentos, tudo, e acolhê-las. E então, quando eu vim para São Paulo fazer faculdade, eu vim morar nesse apartamento onde eu estou agora, que hoje é um consultório, mas na época era o apartamento onde meu tio morava, eu vim morar aqui. Depois, esse apartamento foi transformado num consultório, e eu, tem alguns anos, eu comecei a atender aqui, e que eu notei que na poltrona, né, onde ficam os pacientes, acima tem
um desenho do Jung feito pela minha mãe, por intuição dos espíritos, né? E uma curiosidade também é porque o avô do Jung foi médico, né? E ele faz esse trabalho de pintura para ajudar as crianças, porque numa outra vida dele, eu não vejo muito essa questão de reencarnação como uma sequência cronológica linear, né? Ele foi médico, depois ele teve uma encarnação, uma vida dele em que ele foi pintor, e ele o que ele diz é que nessa vida que ele foi pintor, ele morreu cedo porque ele não conseguiu focar na missão que ele tinha. Ele tem sempre esse espírito tem sempre uma missão de ajudar as pessoas de alguma forma. E ele teve uma vida assim de bom vivant, de aproveitar a vida, se distrair, deixar o tempo passar, não se dedicou a nada nessa vida e morreu cedo. E aí, mas ele pintava. Ele é um pintor, e minha mãe depois pesquisou, achou o nome dele como um pintor francês. E aí ele vem para... Ele me dá a impressão que ele é uma espécie de alma gêmea da minha mãe, porque numa vida, quando ele era o avô do Jung, médico, ele era, assim como Jung, que foi uma pessoa que foi muito influente, cresceu muito, ajudou a construir um hospital muito grande, e ele precisava de um casamento com uma pessoa. Ele se apaixonou pela minha mãe, acho que era Elizabeth o nome dela, mas ela era pobre, acho que ela era uma garçonete, depois ela acabou indo trabalhar no hospital, mas ele, digamos assim, precisou de um casamento que trouxesse mais influência ou ajudasse ele nos círculos para conseguir os objetivos dele profissionais e tudo. Então, ele fala na mensagem que ela foi a pessoa que ele realmente amou, né? E minha mãe achou, não sei se foi na autobiografia do Jung, uma foto dela e a explicação de que ele teve 3 mulheres, né? Que ela teria sido uma delas, e que as outras mulheres com que ele casou eram mulheres de família mais rica, mais influente, tudo. Realmente tem essas comprovações, né? Então, eu cresci ouvindo essas histórias, mas eu nunca me foquei muito nessa questão da comprovação, né? Meu pai tinha muito isso de falar. Eu acho que os espíritas kardecistas têm muito isso, né? Então, se você está falando de espírito, você tem que ter uma prova, né? De que isso não é uma invenção, de que isso não é... que você não está mentindo, né? Então, tem muitas provas assim. E hoje minha mãe continua trabalhando, né, fazendo as pinturas e doando. E a experiência, isso é que eu me lembro, né, até agora, e a experiência que eu tive, eu nunca tive nenhuma experiência de ver nada, né, sempre fui muito curiosa em relação a todo tipo de religião. Eu frequentei muitos centros espíritas, já fui muito acolhida, orientada na Umbanda, e recentemente eu comecei a consagrar, né, a tomar ayahuasca. E aí, alguém aqui já tomou ayahuasca, toma? O que aconteceu foi que eu fui numa cerimônia, né? A Keila tem vontade, mas tem medo. A Bruna já tomou. Eu sempre tive medo, especialmente que o que a gente mais ouve é vômito, né? Só de vômitos, eu sempre tive medo de vomitar, sempre não vomitar para mim não é uma coisa tranquila, né? Então adiei, mas acabou acontecendo recentemente. Eu falei, vou ver como que acontece isso, né? Eu fui na primeira cerimônia e eu fui de metrô. Quando eu entrei no metrô, eu vou descrever uma sensação, bem subjetiva, né? As minhas as intuições, os contatos com espíritos que eu tenho são muito de intuição mesmo. Eu vou aprendendo a diferenciar o que é um pensamento meu e o que é um contato, né? Uma porta aberta para uma outra dimensão.
Então, quando eu fui super tranquila, né? Me enganando, né? Não estou com medo. Se eu tiver que vomitar, tudo bem, vou vomitar. Eu fui sozinha, num lugar bem distante, né? Na Zona Leste, um extremo, assim, né? Um lugar que eu não conhecia. Quando eu entrei no metrô, eu senti a energia toda do vagão. Eu senti como se todas as pessoas ali no vagão do trem estivessem conectadas de alguma forma, irmanadas, né, ou por alguma coisa. E aí me veio a intuição de que essas pessoas estavam naquele momento em que eu entrei no vagão e eu fui sentindo essa energia enquanto estava no vagão, aliviadas por não estarem sendo bombardeadas. Como se forem pessoas que já tivessem experimentado a guerra em alguma vida, elas estão se sentindo muito bem, muito seguras ali naquele vagão, no metrô, porque, nossa, eu estou muito feliz porque eu não estou sendo, minha casa não está sendo destruída, não estou sendo atacada por bombas. Eu tive essas ideias, né, que me passaram pela cabeça. Quando eu cheguei no local da cerimônia, que é um local, é um terreno com uma árvore muito grande, bem escuro, né, e eu não conhecia ninguém, sozinha, né, as pessoas espalhadas ali, não tinha uma coisa assim, você chega, tem gente sentada num lugar e alguém na frente, todo mundo meio espalhado ali naquele terreno, né? E alguns altares com velas e tudo. Eu me aproximei de e uma moça muito bonita, com os dreads, um vestido, assim, e me recebeu. Ela estava sentada e me aproximei dela. E aí a gente conversou um pouco, foi a primeira vez que eu venho aqui, estou um pouco apreensiva, vamos ver e tal. Aí ela falou: você tem alguma coisa um pouco forte em você, porque você tem uma relação muito forte com coisas militares. Você tem alguma coisa de militar, de guerra e tal. Eu levei um susto, né? Porque quando ela falou isso, eu vim, desde que eu entrei no vagão, com essa ideia de guerra, né? De uma coisa militar que não tem nada a ver, vocês me conhecem, não tem nada a ver com a minha vida, nada. Mas essa moça que me recebeu falou isso. Então, uma intuição, né, que ela teve. Eu tomei e eu não tive nada, não bateu para mim, né, nesse dia ayahuasca. Eu tive algumas visões e tudo, mas nada assim muito forte. E aí depois eu voltei num outro dia para experimentar de novo, né? E tomei e não estava acontecendo nada. E eu estava lá alegre, olha, é isso então, tomar ayahuasca, né? Nada acontece. E aí a pessoa responsável, ela falou: toma mais um golinho. Eu, tá bom. E daí, quando eu tomei esse golinho, veio a peia, né? Então, quem me conhece sabe que para cada pessoa deve ser uma coisa diferente, né? Mas é uma espécie de sofrimento, é uma espécie de expurgação, se existe essa palavra. E eu comecei a entrar num estado que para mim é como se eu tivesse com vontade de vomitar, ou passando mal, ou baixando a pressão, alguma coisa assim, e comecei a acessar minhas ancestrais, né? Especialmente aí do lado japonês. Então, o meu arco tem tudo a ver com as mulheres que sofreram muitíssimo, né? E que não tiveram voz. É um tema que tem se falado bastante, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Do resgate da ancestralidade. E que a nossa geração agora, a minha geração, com a ajuda da geração das minhas filhas, a gente está quebrando uma maldição, né? Pode-se falar assim, ou quebrando esse ciclo de a minha trisavó, né, a mãe do meu bisavô, provavelmente ela se casou e o primeiro filho dela tinha feições ocidentais. Por isso ela foi expulsa de casa, porque se fazia isso, né, na época, a nora, né, você ia morar na casa do marido e a família, né, do marido podia expulsar a nora de casa se ela não fosse uma boa nora, tal. E ela foi expulsa, ficou na rua com o meu bisavô bebê, né? E ela não sabia. Isso são histórias que tem uma grande lacuna, né? Porque ela acabou tendo que
deixar ele numa instituição ou doar ele para alguém, e ele passou a vida inteira procurando a mãe. Inclusive ele virou artista mambembe para ir de cidade em cidade procurando a mãe. Então a gente imagina, as mulheres casavam muito novinhas, então provavelmente ela podia ter 14, 15, 16 anos, e é possível que ela tenha sido estuprada, né, por um português tentando se colonizar, porque teve essa tentativa de colonização do Japão pelos portugueses. Então, assim, você imagina o que isso é transmitido para a geração seguinte. Ela ter sido expulsa de casa com um bebê, vídeo Shogun. E o meu bisavô que ficou com essa carga emocional mais forte. Eu só estou no Brasil hoje por causa, eu acho, dessa revolta que o meu avô teve, que de não ter conhecido a mãe. Ele foi adotado e a madrasta dele não rejeitava ele, e aí teve uma questão de herança que ele não recebeu, e aí estava na época da imigração, né, em massa para o Brasil. Ele veio para o Brasil. A filha dele, minha avó, foi casada com meu avô quando ela tinha 14 anos, meu avô 24, e é de total desconhecido, né, porque no Japão era comum se fazer o miai, né, que as famílias se juntam e falam: sua filha vai casar com meu filho, acabou. Então minha avó, com 14 anos, casou com meu avô, com 24 anos e desconhecido e tudo. Então, isso é falado na minha família, mais um estupro, né? Porque uma criança que é casada com um adulto desconhecido, né? A família fala: toma, ela é sua, né? Então, isso afetou totalmente a educação. Minha avó criança, minha avó teve 5 filhos, da minha mãe, né? A minha mãe criança cuidava da casa, com 7 anos de idade ela cuidava da casa, cuidava dos irmãos. A minha avó deixava ela de castigo, castigos muito pesados, né? Brigava muito e tal. E a minha mãe é um amor de pessoa, mas uma traumatização é transmitida para mim, e hoje com as minhas filhas a gente consegue quebrar, interromper isso. Então, quando eu tomei o golinho de ayahuasca, veio todo esse sofrimento que eu saiba da minha trisavó, né? Mas muito mais antigo, como se eu tivesse retornado a muitas gerações e eu tivesse a chance de dar voz às mulheres que nunca tiveram voz, e isso vai sendo passado, né? De uma forma muito... vai sendo passado de geração em geração de uma forma muito... doente, né, muito problemática nos relacionamentos e tudo, né? E eu comecei a ficar com muita vontade de vomitar, e eu tenho medo e vergonha de vomitar. Eu não consigo vomitar na frente dos outros, né? Uma coisa que para mim é impensável. Então eu fiquei naquele ciclo de justamente essa vivência física, corporal, de não conseguir quebrar o ciclo. Eu queria vomitar e não conseguia vomitar, e parecia que eu estava forçando o vômito e não saía. E aí as pessoas, os orientadores da casa, ficaram ao meu redor, né, 2, 3 pessoas, me ajudando com mais ervas, com umas coisas, e eu suando, e eu querendo vomitar, e falando: não força, tá, não estou forçando, mas eu nem conseguia falar direito, mas eu não estou conseguindo vomitar e tal. E fiquei, parece que é uma infinidade, né, de tempo, e fiquei meio que sofrendo, né, e vindo, né, as vozes de outras das minhas ancestrais e tudo, até que essa moça, que foi aquela que da outra vez me falou que eu tinha alguma memória de coisas militares muito fortes, de guerra e tal. Ela estava com um manto nas costas, um manto muito bonito, tipo uma canga, assim, mas um lenço grande com umas cores, um desenho muito bonito, e ela me cobriu com esse lençol, com esse lenço. E aí eu consegui vomitar, e eu consegui... Antes, eu me lembro que eu estava já bem alucinando, assim, suando, morrendo, tudo. Eu olhei para essa moça, quando ela estava me cobrindo, eu olhei para o rosto dela. Uma moça bem jovem, muito bonita, né? E eu olhei para ela e eu vi um olhar muito
antigo, né? Muito sábio, muito diferente daquela mocinha, né? Que me atendeu de 20 e poucos anos, tudo. Um olhar muito velho, assim, muito antigo. E eu vi uma pintura no rosto dela, vi umas pinturas brancas, né? Listras brancas no rosto dela e tal. E eu ficava olhando para ela e falando, nossa, mas ela tinha esse olhar, assim, não lembro, né? Ela não tinha essa pintura, né? Então foi a única experiência que eu tive de ver algo assim, né? Fora do natural, normal. E me recuperei, né? Então valeu muito a pena o sofrimento, né? Talvez tenha sido o início do meu processo de cura muito forte da minha traumatização. E eu estava com uma questão há 3 anos tentando me mudar de casa. Eu estava morando numa casa muito ruim, que era uma casa praticamente debaixo da terra, úmida, escura, e eu tentava sair daquela casa, eu não conseguia. Eu estava morando com 3 adolescentes e uma criança sozinha nessa casa, adolescentes que estavam meio com problemas em casa e fugindo, mas fiquei anos assim e procurando casa mas sempre dava errado, não conseguia ir para outra casa. Quando eu fui na cerimônia de ayahuasca, em 1 semana me mudei para uma casa muito melhor. Simplesmente apareceu alguém e falou, tem uma casa aqui, e parecia que ia ser quase impossível, mas foi tudo dando certo, e em 1 semana eu consegui depois, e eu consegui. A ayahuasca me ajudou muito. Eu comecei a conseguir falar coisas para as pessoas que eu não tinha coragem de falar, resolver minha vida, tudo. E depois da cerimônia eu fui conversar com a moça que me ajudou. Aí a moça falou, olha, eu tenho uma xamã, que é a minha guia. Ela é muito ligada com pássaros, né, com aves, e ela, na hora que você estava passando muito mal, a gente tentou de tudo para te ajudar e não conseguia. Me deram mais ervas, colocaram água na minha nuca, um monte de coisa. E a minha guia falou, cobre ela, porque ela não está conseguindo vomitar, porque ela está se sentindo observada pelas pessoas, está com vergonha, não consegue. E que é ela que me falou para te cobrir. E eu falei, quando eu olhei para você, eu vi uma pintura no rosto, um olhar antigo. Ela falou, você viu a minha xamã. Então teve essa confirmação, né, muito redondinha, assim, né, de que quem eu vi foi justamente na hora que eu olhei, a xamã que eu vi foi justamente que me ajudou, né, não por acaso um espírito de uma mulher, né, e eu estava sentindo essa relação com todas as mulheres de outras gerações. E ela falou, você viu minha xamã? Minha xamã, ela tem uma presença muito forte, né? Ela é muito antiga, muito sábia, e quando ela se aproxima, ela dá um grito, né? Ela faz um som, e todos os pássaros que estão ao redor se aproximam, porque ela é totalmente ligada com pássaros. Ela falou, por isso que eu estou sempre com alguma pena. Você pode ver que eu estou sempre com um colar de pena, uma pena no cabelo, porque a minha xamã, que é a minha guia, adora aves, né? E quando eu entrei na casa, finalmente, né? Minha casa ensolarada, bonita, arejada, né? Depois de 3 anos, a casa estava totalmente vazia e tinha uma pena em cima da pia. Falei, Então fechou o arco meu arco, né? E eu sinto que a gente está num momento muito decisivo, assim, coletivo, de quebrar, né, essas maldições e não passar para frente, né? As traumatizações, sofrimentos, tudo está sendo possível. Acho que eram essas histórias que eu ia contar. Não sabia como iam sair as histórias, mas... Então, é muito legal a gente ver esse tipo de histórias, porque a gente tem
é quase catártico, né, quando a gente expõe esse conteúdo, e muitas vezes acabam revelando mais uma faceta daquela pequena história, né? Então às vezes começa a falar e fala, nossa, agora falando aqui em voz alta, isso me trouxe um insightzinho aqui, né? É muito interessante. Agora, no entanto, eu gostaria de trazer algumas observações a esse respeito, como coisas a pensar, né? Não são... eu tenho alguns entendimentos em relação a essas as coisas do espírito aí, e acho que são legais para ajudar, de repente, você a decodificar, ou a pensar, ou ressignificar, ou acrescentar ao que você já sabe. De forma alguma é como não estou desvalidando ou invalidando qualquer coisa assim, mas colocando mais um elemento para trabalho, né? Algumas coisas interessantes, por exemplo, eu tenho um entendimento muito particular, bastante pessoal, de que na realidade quando nós morremos, eu imagino que, por exemplo, nós somos corpo, alma e espírito, né? Só para a gente ficar num lugar comum aí. E nosso corpo é como se ele fosse como um isqueiro que segura o gás. Então você tem a válvula que prende o gás no isqueiro. A hora que você abre a válvula, quebra o isqueiro, aquele gás se dissipa, né? Então, para mim, o espírito nosso, quando a gente morre, de alguma forma ele se dissipa, né? E aí o nosso corpo, nosso espírito, né, se fosse, por exemplo, pegar uma outra analogia, como se fosse um copo cheio de água, quando a gente morre e esse copo se quebra, essa água volta a um grande mar, a origem de tudo. Se eu mergulhar um copo imediatamente pegar a água, eu não consigo mais pegar a mesma água. Eu posso pegar a maior parte, mas ela já vai ter se misturado com a água do oceano ali, né? Eu não consigo mais pegar. Então, dessa forma, para resumir, nós somos a somatória de todas as águas desse grande oceano. E quando a gente tem lembranças de outras vidas, né? Então, por exemplo, eu lembro lá de quando eu morei no Egito, eu me lembro de quando vivi na Idade Média, né? É um enfoque um pouco diferente, por exemplo, do kardecismo, porque na realidade eu estou lembrando da vida de outras pessoas que necessariamente não são minhas, mas que são de pessoas que me antecederam e que estão naquele grande mar, naquele grande bolsão, ou no inconsciente, ou seja lá que nome a gente queira dar para isso. Mas a gente é a soma de tudo aquilo que nos antecede e que de alguma forma, por algum dispositivo, pode ser a ayahuasca, pode ser uma hipnose, pode ser o processo mediúnico, você acaba tendo acesso a essas informações. Só que o que diz que o Goya, que alude, esse espírito, essa alma e esse corpo que agora estão conversando aqui, né? Mas no fundo, então, e aí como nós temos uma noção dentro e fora, então eu me percebo internamente, me percebo externamente, a gente sempre tem essa noção dual, né? E o mínimo que a gente pensa é no indivíduo. Então a gente acha que todas essas experiências são nossas de outras vidas, mas somos outras vidas vivendo uma vida atual, né? Eu tenho essa ótica que muda um pouco esse entendimento, né? E que na realidade, por exemplo, aquilo que a gente vê, por exemplo, aquela coisa, os fantasmas que a gente vê em casa e tudo mais,
acabam sendo aquela parte da alma que une o espírito ao corpo, que o espiritismo chama de perispírito, por exemplo, e que demora para se decompor, né? Então ela tem um tempo aí de sobrevida. E aí quando a gente pega o Hendrix, né, a Janis Joplin e tal, a gente está pegando não o espírito deles, mas aquela roupa que era deles, né? E que, de alguma forma, nós vamos alimentando, né? Comprando discos, falando deles, etc. Né? E um terceiro elemento, que é muito engraçado, que aí isso fala um pouco sobre a questão da gente identificar as energias, é que, por exemplo, para mim, tudo ele vai ser energia. E quando você vai para o mundo da energia, a forma, a identidade acaba se perdendo. Mas enquanto princípio universal, ele tem uma existência e nós buscamos o nosso ideário. O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, a gente só consegue interpretar ou decodificar coisas que a gente conhece, coisa que a gente não conhece, a gente não decodifica. Por isso que dentro do próprio espiritismo, o conhecimento do espírito é limitado pelo conhecimento do médium, né? Então, você tem um médium que não tem muita inteligência ou não conhece muitas coisas, ele vai falar de forma simples e a mensagem pode ser truncada, né? Então, por exemplo, todas as vezes, se você pega, por exemplo, uma energia feminina, uma energia universal, acolhedora, etc., aí você pega uma católica, ela vai imaginar que é a Nossa Senhora que está se manifestando. Você vai pegar um espírita, eu senti minha avó perto de mim, né? Vai pegar alguém, o Wicca, vai dizer, nossa, a deusa se aproximou, aquela face da deusa benévola e benigna, e tudo mais. E tem eu gosto muito do Carlos Castanheda, tem um caso que eu sempre conto, que o Dom Juan, ele quis exemplificar isso para o Castanheda e para os discípulos do Dom Genaro, que era um outro xamã, né? Até porque isso conversa com a questão que você comentou da ayahuasca, das percepções que você tem quando toma o chá. E daí eles foram para uma fogueira, tinha uma pedra lá que ficou todo mundo ao redor da fogueira, se encostando na pedra. Em um determinado momento, o Dom Juan pula para trás da pedra, fica um tempo e volta. Aí ele volta e começa a dançar na frente dos caras, não sei o quê, faz um monte de peripécia, daí a pouco ele pula de novo para trás da pedra. Quando ele volta, o Castanheda fala assim, mas que palhaçada foi essa? Aí ele diz, o que aconteceu? Você vai para trás da pedra e veio vestido de pirata, com tapa-olho, aquele chapéu de 3 bicos, que troço mais ridículo é esse? Ele falou, mas eu não fiz isso. E aí os alunos do Dom Genaro começaram a tirar sarro dele. Aí falou, o que foi? E aí eles disseram, não, é que o Dom Juan estava aqui de poncho, sombreiro e com uma viola de mariachi. Aí, não, claro que nós começaram a brigar. E aí o Dom Juan explica, né, justamente isso, que na realidade você vai trazer à tona, quando você tem uma experiência espiritual, algo que já está lá no teu inventário, porque o teu cérebro, ele sente a necessidade de decodificar coisas, né? Então ele nunca vai aceitar uma experiência, e aí vai lá para o comecinho, que você falou bastante, né? Então, assim, tem muitas coisas, mas quando você fala lá no comecinho que as experiências eram chocantes, né, para você quando criança, quando o seu pai incorporava, sempre tinha algo assim diferente, que às vezes dava medo, ou que as pessoas têm medo quando começam nessa fase da incorporação, e tem a ver com isso, porque nós temos uma tendência a não, porque temos uma visão, uma realidade, entre aspas, muito mais física do que espiritual,
Então, quando o espírito se revela para nós, é sempre muito chocante. E aí, agora, uma coisa que é muito interessante e que você pode depois falar um pouquinho a esse respeito, é que toda experiência espiritual, no geral, ela termina numa melancolia. Toda experiência espiritual muito intensa, ela termina numa espécie de melancolia, que é uma saudade sem objeto. Você não consegue explicar muito bem, mas você fica um pouco de bode depois, como se você tivesse de ressaca, assim. Você não fica eufórico, mas você quer se recolher, você fica meio pensativo, né? E aí, assim, é muito interessante porque você percebe nesse momento o quanto intimidador uma experiência espiritual pode ser para quem não tem o devido preparo, né? E é muito interessante, porque às vezes você pode trazer muitas respostas quando você tem um contato assim, né? E aqui, por exemplo, o Marcelo é sempre o que faz o cético, né? Eu não acredito em nada, só tiro o sarro das coisas do Goya, é a frase dele. Mas assim, de fato, e aqui eu deixo o recado para o nosso ouvinte, pouco importa, pelo menos para mim, se é uma mensagem do seu inconsciente, do ponto de vista psicológico, de uma leitura psicológica, se é algo dos meus antepassados, se é algo de um espírito que falou para mim, se é algo meu de uma outra vida, em outro corpo e outra pessoa, se é a somatória de outras pessoas, porque aí o que importa é a mensagem e o que aquilo traz para você. Porque às vezes você tem algo que dá muito sentido para a tua vida, e aí nessa eterna busca pelo entendimento, a gente perde a mensagem e fica: isso não é real, isso não está acontecendo, sou eu que estou ficando louco, isso é coisa da minha cabeça. E aí você volta para o status anterior de continuar cheio de dúvidas, cheio de inseguranças, porque você simplesmente não deixou a mensagem fazer o trabalho dela, porque ficou julgando o que era, o que deixava de ser. E aí, a meu ver, é onde a gente perde 90% daquilo que uma vivência espiritual ou não pode trazer para a gente, do que uma experiência extraordinária pode nos revelar. Era isso. Sim, eu acho que isso que você falou por último ressoa com o que eu falei sobre eu nunca ter tido preocupação de provas, né? Então, meu pai, por exemplo, que aconteceu com ele tudo isso, né? Eu estava só sendo observadora, né? Ele sempre, os kardecistas têm isso, né? Não sei se é um motivo de eu não ser, mas acho que não, a liturgia toda do espiritismo não me atrai de forma alguma, né? Que é dizer que nós somos, o espiritismo é religião e ciência e filosofia, eles repetem isso, né? Eu brincava com meu pai, né? Eu falei: o que adianta você ter uma religião e dizer que é ciência? Eu acho que essas coisas ganham mais sendo separadas. Você tem fé em Jesus, tem coisas maravilhosas para ensinar, você não precisa dizer que dar explicações, então a imagem que você viu é um ectoplasma, como você falou, é perispírito e tal. Acho que isso perde um pouco até da magia, né? E é interessante também, que tem a ver com o que você falou, que o próprio Jung, né, falando de Jung aqui, uma coisa que eu nunca entendi, eu nunca bateu assim muito para mim, é que ele fala sobre as coisas terem sentido. A gente cria, que tem a ver com o que você falou, né? A gente dá sentido, a gente cria sentido. E eu sempre pensava assim, meu lado filosófico, né? Não, eu não quero dar um sentido para as coisas. Eu quero que a natureza, que o mundo, que Deus me mostre qual é o sentido.
Mas a arte, a literatura, o cinema, tudo que a música, tudo que a gente gosta de falar aqui, são produtos de criações nossas, e com isso tem uma alma, né? Ganha uma alma, porque são uma criação, a gente põe no mundo algo que não existia antes, e agora está fazendo sentido para mim isso de o que importa é o sentido. Eu falo, nossa, isso aqui é um propósito que me anima, né? Então, por exemplo, essa narrativa da ancestralidade faz muito sentido para mim, porque eu passei por relacionamentos abusivos, como muitas mulheres, ou talvez todas as mulheres de alguma forma passam por isso, e eu racializada e tal, como eu sempre falo aqui. E aí, essa cura, e eu ter uma coisa diferente para minhas filhas e para essa geração atual, falar, agora acabou, chega de sofrimento, a gente não precisa mais sofrer, a gente aprendeu o suficiente, né? Então, esse é o meu sentido com toda, eu gosto muito dessa palavra liturgia, né? Que com toda, eu quero um formato, a liturgia do espiritismo, por exemplo, não me atrai, né? Aquela coisa asséptica, ou que reproduz uma coisa... isso que parece, não sei se é positivista o termo, né, uma coisa do século XIX mesmo, né, datada, mas eu vejo, você começou falando, uma observação que eu acho interessante também, por exemplo, da minha mãe, quando você falou sobre a gente trazer para os fenômenos a referência, decodificar o que a gente tem, isso faz muito sentido para mim também. Mas por isso que eu achei curioso a minha mãe, né? Porque a minha mãe, ela não terminou o primário, é uma pessoa que não lê, não estuda, não conhecia Jung. Ela só sabia que Jung era um psicólogo, uma coisa assim, que a minha tia, né, de cunhada dela, né, psicóloga junguiana, e falava com ela sobre Jung. Então, quando ela assinou ali Carl Gustav Jung, ela falou, o que você está falando? Não tem nada a ver com a minha... Então, quando eu falo que eu conto essas histórias com os pontos, né, que me chama a atenção, que eu acho mais pontual. Aliás, eu gosto muito do Castanheira também. Eu acho que me abriu os olhos para muita coisa, né? E tem a questão da ayahuasca também, né? Mas sobre espíritos, né, que você começou explicando, eu tenho uma visão muito diferente de tudo isso que eu contei. E tudo isso que eu contei é a narrativa da minha família, né? Então eu cresci, o meu pai falando, olha, eu era pequenininho, a minha mãe falava, agora a gente vai subir porque o marido do aparelho está chegando, eu corria para a esquina, via meu avô chegando. São as narrativas da minha família, né? Minha mãe recebia as mensagens e tal. A minha mãe fez quadros, pintou sem ter estudado, sem nunca... Quando o espírito falou, você vai pintar, compra a tela, ela fez quadros que, se você olhar, é o estilo do Leonardo da Vinci, que aí já é uma técnica mais apurada, mas você vê que é um traço diferente dependendo de quem assinava e tal, mas o espírito que pinta com ela, como você falou, ele não tinha nenhum interesse de falar, olha, gente, né, uma coisa meio que chamaria atenção, olha, uma mensagem da Janis Joplin aqui, olha, um quadro do... O que a gente ia ganhar no sentido? Ele quer um mundo mais justo, ele quer que crianças órfãs tenham recursos para viver. Vende aí, vende bastante, né? Geralmente vende muito rápido, vende muito, e dá o dinheiro para quem está precisando. A gente não quer, então não ficou nessa coisa do fenômeno, não fazia sentido, né? Agora, o que eu vejo também muito parecido com você é que a gente, depois que morre, despersonaliza, né? Então a gente fica pensando, nossa, meu avô... Exatamente, isso o indivíduo não resiste, né? Despersonaliza. Fica um eco, como você falou, que é até um eco da nossa energia. Gostei muito dessa perspectiva que você trouxe, né? O nosso próprio pensamento alimenta isso, né? Então, meu avô, minha avó, né? Qualquer pessoa que a gente pede, isso ajuda a gente a suportar a dor da perda, né? Falar, ainda tem um eco aqui, e se materializa quase que literalmente, né? Mas eu acho que isso ajuda a lidar com a dor da perda também, porque a gente entende o que a gente é. A gente na verdade, essa energia que se reencontra, mas de outra forma, né? Uma forma que o ego não consegue nem vislumbrar muito, fazer sentido. Mas eu acho muito interessante esse pensamento, que é um pensamento invertido, né? Quando você medita
pelo Zen budismo, qualquer coisa assim, você fala, o que sou eu? Quem sou eu? Essa é a meditação. E é invertido, porque se eu entender que Ludmilla, esse corpo, essa historinha, essa vida, é como um personagem, tão real quanto personagem de uma ficção. É um momento, né? É um momento, não é um personagem Ludmilla, é um momento Ludmilla. Então, quando isso se desfaz, se desfez, acabei de assistir um filme. Eu vou falar, o filme acabou, nunca mais vou ver aquele personagem, quero ver de novo para reviver a memória, tudo isso, né? Então, eu acho que a gente sofre muito a perda por essa concretude que a gente dá para a pessoa e, consequentemente, para o espírito, né? Mas uma parte que eu acho que fica, para mim, um mistério e que também não tenho pressa de resolver é justamente esse eco, né? Como esse eco informa, né? A gente dá esse nome de espírito, afeta, mas acho que eu vou pensar bastante nisso que você falou sobre as nossas próprias histórias, narrativas, sentidos, criam tanto que personagens da ficção são mais reais do que muitas pessoas de carne e osso, né? O do James Joyce, não é? Que tem o dia dele, que as pessoas fazem do personagem lá, e se faz muita coisa em nome de personagens, por personagens fictícios, né? Então é mais real, né? Do que... Um exemplo próprio maravilhoso é Sherlock Holmes, né? Que quando ele morreu, quando o personagem morreu, a Inglaterra fez luto de 3 dias. Sim, é real, né? E até hoje lá eles têm o museu na Baker Street 221B, né? Então você vê que nós tentamos trazer, e talvez daqui a 1000 anos alguém passe pela Baker Street e diga, não, existe uma prova, porque existe o endereço e tem lá coisas do Sherlock Holmes. E pode ser que ninguém se lembre mais que aquilo é um museu. E ele passará a materialidade histórica humana. Dá uma volta de 360, né? A materialidade, a espiritualidade. Uma coisa que eu me lembrei, que acho que eu até brinco com vocês no nosso grupo e tudo, sobre sincronicidade, né? Que eu fico buscando placa de carro, que é uma coisa do autismo também, né? Eu tenho essa obsessão em olhar as placas de carro e pegar as mensagens pelos números e tudo. Estava conversando com um amigo hoje que a teoria da sincronicidade foi desenvolvida pelo Jung, com o Pauli, que é um físico Nobel da Paz, Nobel de Física, que desenvolveu a teoria. Tinha uma piada entre os físicos teóricos, que assim, toda vez que tem um físico teórico presente, as máquinas, os computadores bugam, né, dá pau. E eu tenho uma coisa que acontece, que seria, não sei, um fenômeno, né? Mas uma coisa que sempre que eu conheço alguém e faço uma conexão muito intensa, qualquer coisa de uma afinidade, que a gente troca mensagens e tem insight juntos, numa conexão forte, os meus aplicativos começam a bugar. E eu printo, claro, né? Para não ficar só de ficção inventando. Eu mostrei um amigo que eu tenho conversado bastante recentemente. No WhatsApp, a mensagem dele se repetiu. Então, ele mandou uma mensagem, sei lá, oi, apareceu oi, vários, como se fossem 3 conversas diferentes, né, iguais. Um outro amigo também, que estava conversando muito com ele, aí ele curtia, a notificação aparecia, tipo, 20, a mesma notificação repetida, né? Então, é difícil, é aquela coisa, quando a gente quer lembrar de exemplo, é difícil, né, pegar, mas eu tenho, a Ju brincou, né, falou, eu sou uma bruxa que nasceu na quinta-feira 12 e tal, eu não me sinto bruxa, ou mesmo com essas histórias que me circulam, né, da minha avó, dos meus pais, eu não me sinto espiritual nesse sentido, mas eu acho que a física, não à toa, eu trouxe essa história do Pauli e tudo. Você falou em energia, né? Eu tinha muito preconceito com a palavra energia antigamente. Energia é uma coisa tão vaga, tudo é energia, qualquer coisa falar, é energia, então tá bom. Mas hoje eu vejo a importância, porque é uma palavra que, vamos dizer, é útil, né? É uma palavra instrumento para a gente poder manipular coisas que são energia mesmo, né?
e que alimentam a nossa intuição e que, falando sobre sentido, né, por que tudo isso, não é... Indo um pouco além do entretenimento, né? O que eu quero dizer com ir além do entretenimento, que tem a ver com a arte, que não é só entretenimento, que é, para usar um clichê, mas sendo muito simplista, mudar o mundo. A gente quer mudança, a gente quer padrões doentios, né? Então, nesse sentido, o que eu chamo de espiritualidade para mim é o que tem essa ligação com mudança, a mudança que a gente quer e precisa, né, na realidade. Com relação à energia, é interessante falar, por exemplo, que eu gosto muito mais dos conceitos orientais, onde, por exemplo, você tem, né, na medicina tradicional chinesa o Qi, que aí você tem vários tipos de Qi. Você tem tudo no universo é Qi, eu sou Qi, o microfone é Qi, né? Tudo é energia, porém, nós temos vários tipos de energia. Por exemplo, você tem o Qi ancestral no seu corpo, que é o que você herda dos antepassados, o que você absorve dos alimentos, o que você cultiva, por exemplo, com exercícios e, inclusive, com pensamentos. Então, a cultura oriental, na japonesa, tem um eco disso que eu acabei de falar. E na realidade você vê que na medicina oriental, na tradição oriental, se traduz a energia com muitas nuances, e que o ideograma Qi, ou Ki em japonês, ele na realidade ele aparece no meio do ideograma, é um grão de arroz. Então você tem como se fosse um asterisco, mas na realidade ele é grão de arroz. Porque se traduzir literalmente, ele vai ser vapor, mas é um vapor nutritivo, né? No kanji ou na escrita mais tradicional, né? Você vai ver que tem um arrozinho ali no meio, porque ele fala que não é apenas um vapor ou qualquer tipo de energia. Então, as tradições orientais, elas conseguiram trazer muito mais explicações do que simplesmente energia, né? Que daí ajuda você a se aprofundar nesse raciocínio, né? A especializar esse raciocínio. O D ou T também do taoísmo, né? Do Tao Te Ching também. Isso. É isso, né? Eu acho que uma coisa agora que você falou que me ajudou a entender também, o que eu gosto da cultura japonesa é que a parte espiritual está misturada, né? Fica bem mesclada e naturalizada, não é um fenômeno muito fora, muito estranho. Acho que ela entra na vida das pessoas como parte, como um mistério, o que a física, digamos, não explica ainda totalmente, a nossa tecnologia, nosso conhecimento não explica totalmente. Acho que tem um espaço para o mistério, que é um mistério que nosso conhecimento não domina ainda, né? E não dá para fechar de uma forma mais satisfatória, assim, para a mente racional, mas coisas que acontecem, né? Porque, por exemplo, esse caso do meu pai que incorporava, a gente estava jantando, ele incorporava, ele trazia notícias de longe, é uma telepatia, pode-se dizer assim, né? Se não é um espírito que foi lá e viu e trouxe, ou sei lá como se teletransportam os espíritos, mas comunicou algo e teve um sentido, teve uma função, acalmou, porque se minha mãe recebesse uma ligação confusa de uma coisa muito grave que estava acontecendo na família, então é como se o espírito fosse mais um amigo, mais um parente ali, em termos da narrativa, né, na função que ele tinha ali, para ajudar nas experiências individuais, né? Não, e é interessante, porque, na realidade, se você para também para pensar dentro dessa ótica, de novo, é que a gente fica, era telepatia, era não sei o quê.
Só que hoje, por exemplo, a gente percebe, e eu odeio usar esse termo, mas vou usar aqui como um recurso pedagógico, né? Mas, por exemplo, se você sabe hoje, ou já ouviu falar na própria medicina quântica, a realidade ela é muito mais... existe muito espaço, tanto espaço entre um átomo e outro, que a nossa realidade palpável é muito mais próximo de um pensamento do que de um objeto físico, né? E que, portanto, não existe uma diferença entre eu estar aqui, eu estar em qualquer outro lugar do mundo, e é por isso que essas capacidades como telepatia, na realidade, não tem nada de extraordinário, porque tudo está conectado de alguma forma. E como a gente está num podcast que fala de cultura pop em geral, basta lembrar que é o mote da série Sense8, das irmãs Wachowski, que tudo está conectado. Nossa, eu falei muito mesmo, hein? Já são 9. Eu ia falar, já dá pra gente encaminhar pra um final. Então vai, Marcelo, corte barato. Não, mas tem o Douglas ali, ó. O Douglas tá quietinho também. Não sei se ele tá só ouvindo, se ele quer contar alguma coisa. É que eu falei, né, que eu ia vir só de ouvinte mesmo. Não, dá pra fazer uma parte 2. Né? Pra fazer contar mais histórias mesmo. Porque eu não tenho, que nem eu falei, eu não tenho nenhuma história assim específica, né? Eu tava mais ouvindo. E eu mandei pra vocês no grupo, eu até quero falar pros ouvintes. Enquanto vocês estavam falando de ancestralidade, essas coisas assim, eu tava procurando coisas na Amazon e achei esse livro aqui, ó, Literatura da Floresta, Textos Amazônicos. É um e-book gratuito que tá lá, tipo... Eu até coloquei copiei e colei aqui sobre o que é o e-book, mas é basicamente sobre culturas e povos, tipo, pré-colonial da Amazônia, daí tem a ver com cultura indígena e coisas assim. São histórias bem, pelo que eu entendi, bem dessa vibe que vocês estavam falando, talvez, assim, sabe? Acho que é meio de encontro. Inclusive, eu recomendo um livro que eu dei pro Goya de presente, que é Histórias Clássicas Japonesas, que acho que vai um pouco disso daí também, né, Goya? Não sei, talvez vocês estavam falando também de cultura e tal, nesse sentido. Mas é bom demais. Muito legal ouvir essas histórias. A gente pode fazer uma parte 2 real mesmo. As histórias da avó do Douglas. As histórias da avó do Douglas. Legal. Na verdade é bem curtinho até. Numa dessas até dá tempo, se o Marcelo... Manda ver aí. Não, eu só tô falando porque eu sou o cara que puxa pro final. Então manda ver. Não, é assim, minha avó materna, eu nunca fui eu era o neto mais velho dela, mas os outros netos sempre foram mais próximos, digamos assim, que ficavam lá puxando o saco dela e tal. E quando ela faleceu, minha mãe a situação financeira não estava muito boa e tal, e foi de uma hora para outra, foi um AVC, ela teve um AVC cedo, à noite ela faleceu, e ela faleceu aqui em Curitiba, e aqui em Curitiba tem aquele rolo de funerária de você morreu aqui, eles querem que você enterre a pessoa aqui, e é uma fortuna, né? Aí eu fui atrás de funerária lá em Piabiru, lá onde meu tio morava, conversei com o cara, daí acabei que eu mesmo resolvi toda a questão do sepultamento dela, paguei tudo lá e acertei e beleza, né? Enterrou ela lá. Passou um ano mais ou menos, eu nunca tinha sonhado com ela. Passou um ano, daí eu tive um sonho com ela, que ela veio, filho, não sei o que e tal, você vai ter um gasto aí daqui a uns dias, outro gasto aí ligado com a avó. Eu falei, mas que tipo, né, cara? Cobrar no sonho, me trazer boleto em sonho. Aí passou e teve um caso com o irmão da minha mãe lá,
e envolvendo meu nome, e eu tive que gastar ali próximo do que eu gastei com o sepultamento dela, com um advogado. E foi assim um negócio absurdo, porque eu não tenho essa questão de espiritualidade forte, assim, mas tipo, foi um sonho que eu tive com ela, que ela veio, me falou isso, passou um tempo, veio esse gasto que eu tive que ter ali. E daí, depois disso, eu fiquei meio de cara, né? Porque um negócio, eu falei, ou será que eu já estava pressentindo que essa pessoa ia me dar dor de cabeça tal, e de alguma forma o subconsciente veio através da imagem dela para me falar que eu já teria esse gasto, ou se foi ela mesma. Então fica meio que essa questão de maneira meio resumida, mas era isso. Então, tipo, a minha outra avó, minha avó paterna, ela teve um filho, o primeiro marido dela foi embora e levou o primeiro filho dela, mais velho, levou embora, ele foi pro Amazonas, alguma coisa assim, levou a criança, e minha avó nunca mais viu esse filho dela. Ela morreu na pandemia, ela estava com 84, 86 anos, e perto assim do final, ela estava tendo bastante alucinação, digamos assim, né? Ela não estava bem mais, ela tinha tido um outro AVC dormindo, daí, e piorou um pouco a situação de saúde dela, e ela sempre via uma criança. Ela ficava apontando para minhas filhas que ela via uma criança e tinha que dar comida para essa criança e tal, não sei o quê. E isso sempre ficou martelando na minha cabeça, que talvez essa criança fosse, ali nos últimos dias dela, ela estava tendo essa conexão com o filho dela que ela perdeu quando ela era jovem, e no final ali ela estava tendo essa visão dessa criança se reencontrando com o filho dela. Talvez fosse algo nesse sentido, assim. Uhum. Mas era basicamente essas duas histórias de maneira mais resumida. Eu achei até que eu ia falar mais, mas daí eu falei, não, é só isso mesmo. Mas... Pode falar agora. Tá fechado o microfone. Não, o microfone. A gente tem, dentro dessas perspectivas, né? Eu acho que a gente sempre tem, de novo, uma conexão com algo maior do que a gente. E eu, por exemplo, dentre as coisas pessoais que eu estava falando que eu tenho na minha cabeça, uma delas é que primeiro que eu já enterrei toda a minha família para cima, né? Então eu não tenho mais ninguém acima de mim, só para baixo. E uma das coisas que ao longo da vida foi se estabelecendo para mim é que as pessoas, de alguma forma, elas sabem quando vão morrer, né? E elas passam, às vezes, nesse tipo de comentário que sua avó apareceu no sonho e falou. Eu, por exemplo, já tive um tio meu, que eu encontrei ele uma vez na vida. Eu sonhei com ele ia me visitar, e quando ele chegou na porta do apartamento que eu morava com a minha mãe, ele estava com um corvo no ombro, né? Ele falou, vim te contar uma coisa. E daí, 3 dias depois, a gente recebeu a notícia do falecimento dele, né? Então, assim, e eu acho, como eu falei, todas essas coisas estão conectadas, e passado, presente, futuro, todas as pessoas que viremos a conhecer ou já conhecemos, de alguma forma também estão ali. Meio duna esse pensamento, mas é por aí, que vivemos apenas no imenso agora, né? E é muito interessante que eu vejo que a morte, ela é, de alguma forma, um grande unificador, porque você vê que quase todas essas histórias que a gente vai lembrando durante a vida tem a ver com o sentimento da morte ou o sentimento de perda. A morte é o grande iniciador, sempre foi, né? É isso. Deixa eu recomendar um negócio aqui antes da gente ir para a reta final. Tem um livro, na verdade eu li esse livro no colégio, quando eu estava, sei lá, no ensino médio, sei lá, ou antes. Chama-se Descanse em Paz, Meu Amor, é do Pedro Bandeira, até achei aqui. Que
é um grupo de pessoas jovens que vão para um rolê num final de semana nessas casas, tipo, vão pra usina, vão pra chácara, pra um lugar assim, na montanha, sei lá. E daí, eles estão meio tristes lá, contando histórias de terror pra um cara, e um dos caras não acredita. Ele fala, isso é tudo besteira. Daí cada um conta uma história tentando fazer esse cara acreditar. E daí esse cara é mentira, isso não existe, fantasma não existe, tá? Eu vou dar o spoiler do livro, tá, gente, aqui. Eu já tô avisando. E daí, ele... você lê o livro inteiro, são várias historinhas deles contando e tal. A história tinha uma pessoa que estava numa carruagem e daí ela parou na estrada porque ela viu uma criança e a criança falou, minha mãe sofreu um acidente, você me ajuda e tal. Da pessoa pegou a criança, foi com ela no lugar, daí chegou lá, a pessoa ajuda a mãe estava viva lá dentro, mas a criança estava morta, sabe? Então era o fantasma da criança, sabe? Histórias assim. E daí foram contando e tal, você vai o livro inteiro lendo essas histórias, daí chega no final o cara fala, isso aí é não sei o que, eu não acredito e tal. E daí eles falam, então beleza, você não acredita? Então vem aqui. Daí todos eles saem pra fora e vão lá no cima da montanha onde eles estavam lá e falam, você morreu aqui, nesse lugar aqui, deitar o corpo do cara lá, a gente não conseguiu tirar seu corpo, daí o cara tava morto, era o fantasma do cara que tava lá, e eles estavam, tipo assim, é muito legal, o livro é muito massa, sabe, eu achei muito massa, eu estraguei toda a experiência de quem for ler, mas eu já dei o spoiler aqui antes, já falei, o spoiler alert, mas é um livro bem antigo, e eu achei muito massa, tem uma versão nova dele, pelo que eu achei aqui, que era um livro desses meio série vagalume, sabe, assim. E daí tem a versão nova, vou mandar aqui no grupo pra vocês verem aqui, mas é muito legal, assim, sabe, a vibe, assim, do que tá rolando, assim, muito massa. Se pá, tem algum livro, alguma coisa desse coisa aí também. Mas é isso, né, gente? Então acho que fechamos mais um episódio de histórias horripilantes. A gente pode, talvez, fazer uma sériezinha aí em volta da fogueira, contando histórias diferentes, né? Um abraço para todos vocês. Beijos. Obrigado, beijo. Obrigado pelas histórias, Lud. Muito bom.